Fala, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Daniel. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, galera. Um vídeo diferente do que a gente costuma trazer aí pro canal. Infelizmente estou sem tempo de gravar, fazer gravações de vídeo, tá muito corrido. Mas a gente vai tentando aí. Esse é um vídeo que eu queria trazer muito para vocês, para deixarem um pouco da minha experiência de como foi, para vocês que estão vendo aí no título, como foi tirar o meu visto americano. Então, todo o meu processo, pessoal, foi em 11 dias. 11 dias, todo o meu processo, desde pagar a DS, as DS até a entrevista. Foram 11 dias corridos, né, ao todo. Eu paguei as DS dia 6, no domingo, e dia 7 eu já consegui marcar a entrevista para o dia 15, né? Então foi muito rápido, pessoal. Foi muito rápido, foi coisa de Deus assim. E deu tudo certo, graças a Deus, né? E eu trouxe aqui alguns pontos aqui que eu quero trazer com vocês, relatar para vocês como foi essa minha experiência, né? Foi uma entrevista típica, né, pessoal? Relatei para o pessoal da assessoria que eu tinha pago, né? Eu paguei uma assessoria, pessoal da Analvistos aí, daqui de São Paulo. Então esse pessoal é excelente. Super indico os caras aí, um ótimo atendimento, sempre sanando nossas dúvidas, trazendo as melhores explicações para que possamos entender e trazer um bom resultado, né, pessoal? E é isso que eles querem, né? Eles querem que a gente tenha resultados positivos na nossa entrevista, que se saia bem. E graças a eles, pessoal, eu fui bem preparado, né? Eles me instruíram muito bem como é que eu poderia estar indo, tá levando minhas documentações. Então foi tudo tranquilo, né? Então vamos lá. Minha entrevista estava marcada para o dia 15 às 10h30, né? Eu fiz o caso na sexta, né? Fiz o caso na sexta, dia 11, e a entrevista, acho que foi dia 11 na sexta, não me recordo. E a entrevista no dia 15, na terça, às 10h30. Cheguei lá, eram umas 10h15, 10 e pouquinho. Já passei direto, pessoal. Já entrei ali no consulado americano, já peguei a fila pra fazer a revista, tirar os pertences, colocar lá na caixinha e passar pela revista pessoal, né? Passando no detector do metal, e depois dali a gente já entra pra ir pra fila da entrevista, pros guichês, né? São vários guichês, né? São 22 guichês, eu contei. São 22 guichês no consulado americano daqui de São Paulo. Então, tava sendo bem rápida, viu, pessoal? Chegamos lá e já a fila pra entrevista andou muito rápido. Quando eu olhei, eu já tava de frente pro guichê onde eu iria ser atendido, o guichê 17, era uma mulher, né? E chegamos lá, dei bom dia, né? Ela perguntou pra onde que eu ia, qual a cidade que eu iria do país dela, né? Perguntou qual a cidade que eu iria, eu falei que era Orlando. Ela falou quantos dias que a gente iria ficar, né? Tá balançando um pouco aqui, pessoal. Ela perguntou quantos dias que iríamos ficar. Falei que 20 dias, né? 20 dias. Perguntou com que eu trabalhava. Onde eu trabalhava, né? Eu falei pra ela. Perguntou quanto eu ganhava. Passando aqui. Então, ela perguntou quanto eu ganhava. Eu respondi, né, o valor que eu ganhava. Lembrando que tudo que eu respondi lá, pessoal, a gente tava documentado, tava com todos os documentos que a gente precisou levar,
das empresas, a gente levou tudo, né? Eu sou registrado, mas eu também sou empresário, eu tenho empresa no meu nome, junto com a minha esposa, somos sócios. Então, eu tava todo certinho, né? Eu tinha como provar centavo por centavo que eu coloquei quanto que eu ganhava, que eu falei que ganhava, né? Na DS eu não coloquei valores que eu ganhava na DS. Por quê? Porque não é um valor exato. Eu tenho um CLT, eu tenho um registro na minha carteira, né? Um valor já é bom, um valor bom na CLT, mas eu também, como eu recebo da empresa, então assim, eu não quis colocar um valor na DS, porque não tem como saber, né? Tem mês que é uma coisa e tem mês que é outra. Então, eu não coloquei, deixei em branco lá, né? Aí ela me perguntou, eu expliquei pra ela ok, né? Perguntou se eu tinha filhos, falei que eu tinha sim uma filha, né? Minha esposa tem um filho. E perguntou se a gente tínhamos residências. Falei que sim, a gente tinha residência, a gente tem um apartamento que a gente comprou, só que esse apartamento é alugado, não moramos nele, a gente mora de aluguel, né? Por ser mais perto da empresa, então a gente mora de aluguel. Que mais? Ela perguntou se tinha residência, né? Perguntou qual a escola do João, se o João estudava em escola pública ou particular. Perguntou para ele essa resposta, ele estava junto conosco e ele falou, né, que era particular. Perguntou se já tínhamos viajado, pessoal, perguntou se a gente já tinha viajado para outros países. A gente falou que não, que essa seria a nossa primeira vez. Então ela, por quê? Aí eu disse, não, porque nunca houve, a gente nunca tinha se interessado em ir para outros países, a não ser os Estados Unidos, né? Ela, tá bom. Também é um sonho do João, né? A gente falou pra ela que é um sonho dele, que ele conheceu os Estados Unidos, e nós também, né? E perguntou também, pessoal, se a gente era formado, se a gente tinha algum tipo de formação. A gente falou que não somos formados. Aí, quando falamos que não somos formados, ela perguntou onde é que a gente tinha conseguido capital para abrir essas empresas, né? Como vocês conseguiram capital para abrir essas empresas? A gente foi explicar, né? Explicar para ela, e ela ficou insistindo, né? Naquilo ali. A gente explicou. Aí ela perguntou o endereço de uma das empresas que a gente tinha colocado lá. A gente falou, ela perguntou se era residencial, era uma empresa em residência ou era comercial. Não, é uma empresa comercial, é um ponto comercial. Aí ela, tá, mas fica onde? Onde fica? É próximo a quê? Eu, como assim, próximo a quê? Ela não ia saber se eu falasse um ponto de referência, ela não ia saber. Eu digo, perto ali do Tatuapé, Anália Franco, né? Expliquei, ela, tá bom. Começou a anotar lá. Aí fez algumas perguntas direcionadas para minha esposa também, o que é que ela fazia e tal, quanto que ela ganhava, e continuou insistindo na empresa, né? Nas empresas, ela continuava insistindo nas empresas, e as empresas não sei o que, começava a falar. Eu acho que ela não estava acreditando no que a gente tava falando, né? Achou que tava com dúvidas se o que a gente tava falando mesmo era verdade. Não sei se era preconceito, porque nós não somos formados, né? Então ela tava em dúvidas se o que a gente tava falando era verdade. Mas a gente tava muito bem documentado, pessoal. Um conselho que eu dou pra vocês: levem documentos. Se documentei, leve o máximo de documentos que vocês puderem levar. Eu acho que isso, no nosso caso, ajudou bastante, né? O pessoal da entrevista da minha assessoria sempre falava assim, ó, leve documentos para caso eles queiram se aprofundar mais na sua entrevista, tal, você tá bem documentado. Eu achava nada, eles não vão
Se eles tiver de reprovar, vai reprovar mesmo e não vai... pelos relatos que eu via da galera aí, que eles não estavam pedindo um documento, né? Assim, é bom levar, pessoal. Tem gente lá, pessoal, que eu não sei como é a galera ia despreparado dessa forma. Ia sem nada. Tinha um menino lá que ele só tava com as confirmações da DS na mão. Eu disse, caramba, como é que esse cara quer passar, meu? O cara não tá sem nenhum documento. E tinha gente que tava sem nenhum documento e tava sendo aprovado. Então assim, eu acho que é muito relativo, entendeu, pessoal? Eu acho, desculpa aí tá mexido, mas tá cansando aqui ficar com essa mão estendida. Então assim, eu acho que é muito relativo. Eu acho que eles vão muito pela cara também, né? A gente tirou isso lá, eles não acreditaram no que a gente tava falando. E ela não acreditou mesmo. Então ela assim, para não reprovar de cara, ela viu que a gente tava bem documentados. E ela viu na pasta, a gente levou a pastinha transparente, pessoal. Super indico vocês levarem a documentação numa pastinha transparente. Deixar sempre os documentos mais importantes ali na frente, né, da pasta, aparentemente, para ela ver. A gente levou o registro de funcionários, o livro registro de funcionários, para ela ficar vendo ali. Ela viu, acho que ela viu alguns documentos e ela pediu. Ela disse, vocês têm documento de tudo que vocês estão falando aí? Ela disse, temos. Ela disse, eu vou querer ver. Ela disse, todos? Ela, todos. Eu, tudo bem. Abrimos a pasta. Foi bom, pessoal, que eu dei tudo. Tudo que eu levei, eu joguei na mão dela. Tudo que eu tinha separado para minha esposa, eu coloquei na mão dela. E tinha várias coisas lá. Tinha fatura de cartão de crédito. As faturas com mais de 20 mil dos últimos primeiros meses, né? Dos 3 últimos meses. Então, assim, era uma fatura boa. Tinha meu registro, tinha meu salário, tinha quanto a gente ganha nas empresas. Então, tinha assim, tinha imposto de renda, pessoa física, da minha esposa, tinha imposto de renda da pessoa jurídica. Então, assim, a gente tava bem documentado, comprovando que realmente aquilo que a gente falou é verdade. Com livro de funcionários, a quantidade de funcionários, ela perguntou se tínhamos funcionários, a gente falou que sim, quantos funcionários a gente tínhamos, e tipo assim, tudo tava lá guardado, né, na pastinha, e ela pediu para ver, e aí ela viu que realmente, ela pegou essa documentação, pessoal, e falou que ia analisar a documentação. Eu até fiquei sem entender, eu achei que a gente iria ficar lá e ela ia olhar lá na nossa frente, mas não, ela pediu pra gente sair. Ela pediu pra gente sair e a gente ia aguardar sentado nos bancos lá. Isso já era umas 11 horas 11h10 no máximo da manhã, né? Tinha bastante gente ainda. E quando a gente saiu de lá, que tem um relógio assim, a gente olhou, quando a gente saiu do guichê dela, porque ela levou a nossa documentação para análise, então a gente ficou esperando. E era umas 11h20 quando a gente sentou lá para esperar. E o pessoal começou a ir embora, esvaziar, e nada de chamar, nada de não chamar. E eu comecei a achar estranho, né? Eles devem estar procurando, devia estar olhando nossas vidas em redes sociais, não sei o que é que eles estavam fazendo, se estavam puxando as documentações, se o que realmente a gente estava falando era verdade. Mas, pessoal, eles passaram quase 1 hora com essas nossas documentações lá. O consulado americano esvaziou aqui de São Paulo, só ficou os seguranças. Só ficou os seguranças lá, só esperando nós ser chamados para eles ir almoçarem, eu acho. E nós já estávamos super aflitos, né? Porque assim, a gente espera esse tempo todo e levar uma negativa, né? A gente achou estranho. Mas aí os guichês já tinham todos fechado as janelas. Uma cortina que eles têm em cada guichê, eles tinham baixado, né? Acho que eles tinham saído para almoço. Então, de repente, a moça do guichê 17 sobe novamente a cortina, a persiana,
e nos chama no microfone, né? Nas caixinhas assim que tem ao redor lá, ela nos chama e a gente vai lá. Aí ela pede fala que vai devolver nossa documentação, né? Quando ela falou que iria devolver nossa documentação, eu disse, vixe, sujou. Já era. Aí ela tirou os passaportes de cima da documentação e passou só os documentos. Eu disse, opa. Aí ela pediu as digitais da minha esposa, colocou. Pediu as minhas, aí perguntou novamente se eu já tinha ido para os Estados Unidos. E eu falei que não, né? Eu falei que não tinha ido para os Estados Unidos. Ela perguntou se eu já tinha tentado entrar nos Estados Unidos. Eu falei que não. Aí ela pegou minhas digitais, colocou lá e falou pra gente, o visto de vocês foram aprovados, parabéns. Ixi, pessoal, deu aquele alívio assim, mas assim, foi tenso, foi muito tenso. Eu falo pra vocês que assim, a gente falou pro pessoal da assessoria, e eles falaram, cara, foi diferente a entrevista de vocês, foi bom vocês terem relatado, porque assim, dificilmente isso acontece. Eles pegar nossas documentações de tudo que você falar ali e querer comprovar se realmente tava batendo com o que a gente fala. Então assim, não é uma coisa normal deles se fazerem, né? Então assim, eu falo pra vocês, se documentei, pessoal, levem documentos de tudo aquilo que vocês estão falando, falem só a verdade. Tudo que a gente tava falando lá era verdade, era o que realmente era a nossa vida. Então assim, a gente não tava com medo de nada, mas você fica assim, a gente não tava mentindo em nada, mas você fica aflito, né? Será que eu errei alguma coisa e tal? Mas não tinha nada demais, né, lá. Então assim, levem pasta transparente, tinha muita gente com pasta preta, levem pasta transparente, documentos, até documentos que não sejam tão relevantes assim, mas levem. O máximo de que vocês puderem levar, levem, pessoal, porque se eles desconfiarem de alguma coisa, igual desconfiou de nós, eles vão pedir documentos, tá? Então assim, se documentei, levem bem, muitos documentos, o máximo que puder levar, levem, porque no nosso caso ajudou bastante, salvou o nosso visto. Então assim, eu tenho a agradecer também a assessoria que tirou todas as minhas dúvidas, né? Os caras super devolveram o meu dinheiro, o reembolso do dinheiro que eu tinha pago para eles tentar agendar, antecipar a minha entrevista, sendo que não precisou, porque na segunda, quando eu entrei na segunda-feira, eu paguei no domingo, na segunda eu entrei para ver como é que tava e eu encontrei uma vaga pro dia 15, então assim, foi muito rápido, né? Eu paguei no domingo mesmo já liberou, só que não tinha vaga, a mais próxima era para abril de 2024. Então assim, quando foi na segunda de manhã, eu entrei para dar uma olhada e encontrei lá, pessoal, no dia 15. Eram umas 11 e pouco da manhã, então assim, foi coisa de Deus mesmo. Então eu indico a vocês sempre estarem olhando ali o agendamento, se vocês conseguem antecipar, porque no meu caso deu certo, né? E graças a Deus tivemos o visto aprovado e só tenho a agradecer a Deus, né, por ter nos encaminhado tudo bem. E é isso aí. O conselho que eu dou, levem documentos, né, não mintam e fiquem tranquilos, né? Eu pensei que eu iria ficar mais nervoso, mas eu fiquei bem mais tranquilo. Minha esposa, que achava que não iria ficar tão nervosa, ela ficou mais nervosa. Mas é isso aí. Obrigado a vocês. Se gostou do vídeo, deixe